Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Geluana Mafra e hoje eu estou aqui participando da Quarentena Solidária e, como contribuição, eu quero deixar para vocês um dos treinamentos que eu dou para minha equipe. Eu sou Headhunter, né? Sou recrutadora de talentos, treino e formo equipes de alta performance para desenvolver vários projetos, e uma forma de você conseguir fazer com que uma equipe realmente tenha uma alta performance é reconhecendo o perfil de cada um e colocando cada um para executar a tarefa mais adequada ao seu perfil. Porque é muito mais fácil a gente fazer aquilo que a gente gosta e já tem uma determinada inclinação para fazer, do que pegar uma atividade da qual a gente não é acostumado. É muito mais fácil a gente trabalhar em cima daquilo que é a melhor habilidade de cada pessoa, e para isso é importante você conhecer essa habilidade de cada pessoa do teu time, e até mesmo para você poder lidar com as outras pessoas é muito importante você saber quais são as suas melhores habilidades e até mesmo quais são os seus pontos a melhorar. Para que isso aconteça, eu uso o método DISC, que é um método que já tem alguns anos aí de mercado. Na realidade, o método DISC, ele é uma variação. A teoria comportamental, conhecida hoje como método DISC, ela nasce lá em Hipócrates, no pai da medicina, no século IV a.C. Ele foi o primeiro a dizer: as pessoas têm comportamentos diferentes e esses comportamentos podem ser definidos através de um padrão de 4 tipos diferenciados. E aí Hipócrates, ele pega essas definições e ele chama o primeiro comportamento de colérico, o segundo comportamento de sanguíneo, o terceiro comportamento de fleumático, o quarto comportamento ele chama de melancólico. E aí, com o passar dos anos, essa teoria foi se aperfeiçoando. Em 1928, o Dr. William, o psiquiatra, Dr. William, veio e fez uma releitura dessa forma de avaliar os temperamentos, dando aí mais praticidade à teoria de Hipócrates. Afinal, Hipócrates não acabou a teoria antes de falecer, e aí foi necessário esse desenvolvimento. Essa teoria, ela é muito útil, como eu falei para você, se você quiser estabelecer uma relação ganha-ganha, fazendo ou uma equipe auto-performar, ter altos níveis de performance, assim como ela também é muito útil no seu pequeno negócio, para você ter pessoas certas no local certo, até mesmo para você gerar um ambiente saudável dentro da sua casa. É interessante você conhecer a teoria. Através do Dr. William, o colérico se tornou o dominante, o sanguíneo se tornou o influenciador, o fleumático se tornou o estável e o melancólico se tornou o consciente. E é assim que essa teoria é conhecida hoje em dia. Dentro da teoria DISC, os temperamentos foram agrupados em 4 dimensões da seguinte forma, onde o quadrante superior tem o D e o I. São perfis mais ativos, que gostam de colocar a mão na massa e gostam de fazer logo. O C e o S ficam na parte de baixo, eles são perfis mais receptivos. Já na coluna da esquerda você tem o D e o C, que são mais focados em tarefas e em resultado. E na coluna da direita você tem o I e o S, que são mais voltados para pessoas, para relacionamentos interpessoais. Falando um pouco do dominante, o dominante são pessoas muito ativas, né? Lidam facilmente com problemas e desafios, geralmente são enérgicos, são resolutos, independentes, são otimistas, são muito práticos, são eficientes, são decididos, são audaciosos, são líder por natureza, porque são muito determinados. Mas em contrapartida, eles são pessoas geralmente muito difíceis de lidar. Por quê? Por quê? Porque quando o dominante não é tratado, e aí eu digo com tratado, ele não conhece de fato o seu perfil e não procura se moldar, geralmente eles são irascivos, sarcásticos, impacientes, intolerantes, prepotentes, vaidosos,
autossuficientes, insensíveis, astuto, egocêntrico e enérgicos. Essas características, quando elas não são moldadas, elas não são trabalhadas, tornam essa pessoa muito difícil da gente lidar. Já os influenciadores, estes gostam de conversas e atividades em grupo, tendem a ser emotivos, tendem a ser emocionais e são comunicativos, eminentes, entusiastas, afáveis, são simpáticos, bons companheiros, muito compreensivos, muito crédulos, confiantes e extremamente otimistas. Como contraponto aos seus pontos fortes, eles têm a melhorar quando não tratados. São pusilânimes, são volúveis, são indisciplinados, impulsivos, inseguros, geralmente egocêntricos, muito barulhentos, exagerados e muitas vezes medrosos. Já se tratando do temperamento estável, eles apreciam o ritmo, a constância e a segurança. Não gostam de mudanças muito bruscas, são indivíduos mais calmos, tranquilos, muito responsáveis, extremamente eficientes, são conservadores, são práticos, líderes por natureza, pois são diplomáticos, bem-humorados e muito gentis e previsíveis. Verdadeiramente são pessoas excelentes para a gente ter ao lado. Bom, os estáveis têm no seu contraponto, quando não são tratados, eles são calculistas, temerosos, muitas vezes indecisos, contemplativos, gastam muito tempo pensando e acabam não agindo, são desconfiados, pretensiosos, introvertidos e muitas vezes acabam se desmotivando rapidamente. Já o perfil consciente, ele valoriza a regra, o regulamento e a estrutura. Gostam de atuar com qualidade, fazer certo desde a primeira vez, são descritos como muito habilidosos, minuciosos, são sensíveis, são estetas, são perfeccionistas, são idealistas, são muito leais, dedicados e disciplinados, cautelosos e sistemáticos, analíticos e lógicos. Ou seja, qualquer tarefa que exija muita concentração pode ser dada a um consciente com extrema tranquilidade. Já o seu contraponto, ou seja, a sua dificuldade, o consciente não tratado, ele geralmente tende a ser egoísta, mal-humorado, teórico, confuso, antissocial, crítico, vingativo e muito inflexível. E aí, como você pode ver, todos os temperamentos têm pontos positivos e pontos a melhorar. Ninguém é perfeito sozinho. O mais importante de tudo isso é você saber que ninguém é uma ilha. Nós não vivemos só e que todos nós temos pontos positivos, pontos negativos, coisas que nós somos muito bons e coisas que nós precisamos melhorar. Quando a gente encara isso de frente, a gente descobre qual é o nosso próprio temperamento e como a gente pode usar isso a nosso favor, a gente acaba saindo na frente da maioria das pessoas. E se a gente consegue entender como o outro é, qual é o temperamento prioritário do outro, lembrando que ninguém tem um temperamento só, nós somos um misto desses temperamentos. Geralmente temos dois mais predominantes e dois um pouco menores. O legal, o interessante é que todos estivessem no mesmo nível, mas é muito difícil que isso aconteça. De qualquer forma, é interessante você saber qual é o teu temperamento primário, qual é o teu segundo temperamento mais forte, para que você reconheça quais são os seus pontos mais fortes, quais são os seus pontos mais fracos, e em vez de, numa situação onde o teu ponto mais fraco ia se ressaltar, você conseguir pensar, agir em vez de reagir. Afinal, quando a gente reage com aqueles pontos que são negativos da nossa personalidade, acaba acontecendo uma série de problemas e às vezes esses problemas se arrastam por anos. Um ato que nós tivemos num determinado momento, a gente pode se arrepender durante anos, simplesmente porque a gente não levou em consideração as características do nosso próprio temperamento. Então, conhecer a si mesmo é sempre uma excelente ideia. E aí, dentro dessa quarentena, seria bem interessante que você aprendesse mais sobre o DISC. Inclusive, se você quiser, pode entrar em contato comigo, te mando um testezinho rápido, onde você pode fazer o teste vendo aí qual é o seu temperamento primário, qual é o seu temperamento secundário, e você poder se encontrar um pouco melhor dentro dos temperamentos.
Mas é importante que você saiba que quando você conhece o seu temperamento, você tem maiores possibilidades, maiores probabilidades de conseguir alcançar os seus objetivos em tudo que você for atuar. Seja no seu trabalho, seja no seu emprego, seja no seu negócio, seja com a sua família, em todos os relacionamentos interpessoais, você tem uma grande vantagem quando você conhece o seu temperamento e também conhece o temperamento do outro. Durante esse período de quarentena, você tem uma grande oportunidade de fazer isso, prestar atenção no seu comportamento e buscar saber qual é o seu temperamento primário, para que você possa tirar o melhor proveito de tudo isso que está acontecendo. Quando a gente conhece o temperamento do outro e a gente está trabalhando numa equipe de alta performance ou a gente está trabalhando no nosso negócio próprio e tem um empregado ou mesmo dentro da nossa casa, a gente consegue entender o que a gente pode delegar para uma pessoa e o que a gente não deve delegar para aquela pessoa. Por exemplo, eu jamais delegaria um cálculo para um sanguíneo, para um influenciador. Por quê? Porque ele se dispersa com muita facilidade. A parte do cálculo, a parte da minúcia seria muito melhor, muito mais inteligente para mim entregar isso para que um consciente fosse fazer. Afinal, ele vai fazer com muito mais cuidado, com muito mais cautela, preocupando-se em reavaliar para ver se tudo aquilo que ele está fazendo realmente está correto. Então, é mais inteligente eu tratar cada um segundo o seu próprio temperamento. Afinal, você jamais iria tentar avaliar a velocidade de um peixe no voo, não é verdade? Você espera que um peixe nade e você espera que um pássaro voe. Você não iria avaliar a habilidade de um pássaro de escalar uma montanha ou de escalar uma árvore, não é verdade? Porque simplesmente aquela não é a habilidade natural do pássaro ou aquela não é a habilidade natural do peixe. Dentro dos temperamentos é a mesma coisa. Se você avaliar cada pessoa dentro do seu próprio temperamento, você vai ver que cada um tem muito a contribuir, não só na família, como no teu trabalho, como na construção de uma equipe de alto rendimento. Então, cada pessoa colocada no seu lugar, onde ela se sente mais confortável, se torna muito mais fácil o trabalho, as pessoas se tornam muito mais felizes, as pessoas entregam muito mais do que entregaria se ela estivesse na posição errada. E aí, como eu já falei, não existe temperamento melhor, não existe temperamento pior, não existe algo melhor ou não existe alguém 100% bom. O que existe é o temperamento certo, colocado na atividade certa, vai te dar o rendimento mais adequado. Todos nós temos pontos positivos e temos pontos a melhorar. O importante é que a gente conheça tudo isso para que a gente possa não só pegar para nós aquelas funções que nós vamos nos destacar e vamos executar de uma forma melhor, como também delegar a outras pessoas funções que elas realmente consigam cumprir e assim a gente consegue ter um ambiente muito mais harmônico, a gente consegue ter uma equipe performando de uma forma muito melhor. E para finalizar, eu quero te deixar apenas um provérbio judaico que diz o seguinte: é considerado homem aquele que sabe dominar a si mesmo. Se você sabe dominar a si mesmo, você tem muito mais chances de conquistar todos os seus objetivos e de crescer dentro daquilo que você intentar para a sua vida, daquilo que você quiser fazer para você mesmo. Bom, esse é o meu recado para você. Eu espero que você tenha gostado. Eu não sei se você conhecia, a teoria diz que se você conhecia, você deu uma relembrada. Se você não conhecia, eu espero que você tenha gostado. Espero que isso te ajude a entender um pouco dos comportamentos que às vezes você tem inconscientemente e não gosta, ou aqueles que você faz e acaba conquistando algo muito legal. Isso é muito bom. E se você tiver interesse em fazer o teste para ver ali qual é a sua pontuação, é só me mandar uma mensagem. As minhas redes sociais são todas geluana.mafra e aí eu vou deixar aqui no finalzinho do vídeo um post com as minhas redes sociais. Me chama lá, eu te mando o link para você fazer o teste, tá ok? Espero que eu tenha contribuído. Desejo a você e a sua família muita saúde, que Deus os abençoe e os guarde nesse período de quarentena e espero que o vídeo te ajude de alguma forma. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua paciência e até mais. Nos vemos num próximo vídeo, na próxima semana.